Hoje, antes de orarmos, quero te levar a uma reflexão profunda. Há momentos na vida em que o coração busca respostas que não chegam, perguntas que parecem se perder no silêncio e situações que simplesmente não fazem sentido. E é justamente nesses dias que a palavra de Deus se torna ainda mais preciosa. Hoje vamos caminhar juntos por um dos capítulos mais intensos e emocionantes das Escrituras, o Salmo 44. Mas antes de mergulharmos nele, quero que você entenda algo fundamental. Deus não espera que você apareça diante dele forte, impecável ou cheio de certezas. Ele te chama exatamente como você está, cansado, inquieto, confuso, frustrado e até mesmo ferido pelas circunstâncias. O Salmo 44 não é apenas um texto antigo, ele é um espelho sincero da alma humana. Fala de dias em que não dormimos direito, noites em que a mente não descansa e momentos em que a oração sai como um sussurro. Senhor, onde o Senhor está? É um salmo para quem ama a Deus, mas sente o peso da vida. Para quem lembra dos milagres do passado, mas não consegue explicar a dor do presente. Para quem é fiel, mas se sente derrotado. Para quem crê, mas está cansado. E é aqui que encontramos algo poderoso. Deus aceita a sinceridade da nossa dor. Ele acolhe nossas perguntas, nossos medos e nossos pensamentos mais escondidos. Não precisamos mascarar nada diante dele. Hoje, enquanto caminhamos por este salmo, prepare seu coração, porque Deus vai falar com você no lugar exato onde dói e também no lugar onde a esperança quer renascer. Se esta palavra já começou a tocar você, escreva nos comentários. Fala comigo, Senhor. Antes de avançarmos na mensagem, quero que você perceba algo extraordinário no início do Salmo 44. Ele não começa com desespero, dor ou confusão. Ele começa com memória. O povo diz: Senhor, ouvimos com nossos próprios ouvidos as histórias dos nossos pais, as obras que o Senhor realizou no passado. Isso é poderoso, porque nos lembra que a fé não nasce apenas do que vemos hoje, mas também daquilo que Deus já fez ontem. Às vezes, a lembrança das vitórias antigas é o único combustível que resta para sustentar a alma em tempos difíceis. E todos nós temos essas lembranças, momentos em que Deus abriu portas que estavam trancadas, momentos em que Ele nos livrou de algo que poderia ter destruído nossa vida, momentos em que sentimos paz no meio do caos, sem conseguir explicar de onde ela veio. Mas o Salmo não é apenas um memorial de glórias passadas. Ele é uma ponte que liga o passado ao presente. O salmista reconhece: Senhor, Tu és o nosso Rei. É pelo Teu nome que vencemos. Não é o arco que nos salva, nem a espada que nos dá vitória. Ou seja, a dependência do homem continua sendo a mesma em todas as gerações. Hoje, talvez você precise se lembrar disso. A mão que te sustentou antes continua estendida agora. O Deus que te livrou antes não mudou. A luz do rosto dele continua brilhando sobre você, mesmo quando você não consegue enxergar. Se essa verdade aquece seu coração, escreva nos comentários: Deus já fez e Ele fará de novo. Mas é justamente aqui que o Salmo 44 dá uma virada inesperada. Depois de lembrar tudo o que Deus fez, o povo começa a descrever a dor do presente. Eles dizem: Mas agora, Senhor, parece que o Senhor nos rejeitou, parece que não marcha mais conosco. Nossos inimigos avançam e nós recuamos. Essa honestidade é surpreendente. O salmista não tenta maquiar a realidade, não tenta esconder a frustração, não tenta espiritualizar o sofrimento. Ele fala exatamente o que está sentindo, e isso nos ensina algo essencial. Fé de verdade não é silenciar a dor, é entregar a dor a Deus. Quantas vezes você já viveu isso? Você lembra dos milagres, lembra das respostas rápidas, lembra de como Deus te sustentou em outras temporadas. Mas hoje parece tudo diferente. Parece que o céu está em silêncio. Parece que você está lutando batalhas que antes Deus vencia por você.
Parece que aquilo que era fácil ficou pesado, que aquilo que era claro agora é confuso, que aquilo que era simples agora exige forças que você não tem. E às vezes, esse contraste dói mais do que a própria luta, porque uma coisa é sofrer sem ter histórico com Deus. Outra coisa é sofrer depois de já ter experimentado o cuidado dele. A dor parece maior, o silêncio parece mais profundo. O salmista chega a dizer: Senhor, somos entregues como ovelhas para o abate. Estamos espalhados, estamos humilhados, estamos envergonhados. Isso não é falta de fé, isso é fé em estado bruto, fé que sangra, fé que treme, fé que não entende, mas ainda assim se recusa a se afastar de Deus. E talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de fé agora. Uma fé que permanece mesmo no escuro. Uma fé que diz: estou sofrendo, mas não vou soltar a mão do Senhor. Se essa parte falou com você, escreva nos comentários. Mesmo sem entender, eu continuo confiando. O ponto mais impressionante deste salmo é quando o povo declara: Senhor, tudo isso nos aconteceu, mas nós não esquecemos de ti. Não fomos infiéis, nossos pés não saíram do teu caminho. Essa frase carrega uma dor que muita gente carrega em silêncio. A dor de quem está fazendo tudo certo, mas mesmo assim está sofrendo. Porque existe uma parte da caminhada cristã que poucos falam. Há momentos em que você está firme, orando, servindo, crendo, obedecendo, e mesmo assim a vida te golpeia. Esses são os dias que mais confundem o coração. A mente tenta entender, tenta encontrar culpa, tenta buscar um motivo. Mas às vezes não há motivo claro. Às vezes é só um tempo difícil, uma guerra espiritual, um ataque emocional, uma estação de deserto que não obedece à lógica humana. O salmista diz: Senhor, se tivéssemos te abandonado, o Senhor saberia, porque o Senhor conhece os segredos do coração. Essa é uma confissão dolorosa. Eles não estavam afastados de Deus, e mesmo assim estavam sendo esmagados. Isso revela uma verdade que muitos evitam encarar. Estar em dor não significa estar longe de Deus, e estar em silêncio não significa que Ele está ausente. Às vezes o céu está quieto, mas Deus está trabalhando. Às vezes a dor se prolonga, mas Deus está sustentando. Às vezes nada faz sentido, mas Deus está preparando algo que ainda não enxergamos. E talvez você esteja nessa parte da jornada, fiel, mas confuso, crendo, mas cansado, obediente, mas esgotado. Você olha ao redor e diz: Senhor, estou firme. Por que ainda dói? Se esse é o seu estado, saiba, Deus não está te punindo, nem te rejeitando. Ele está te moldando, fortalecendo, amadurecendo e preparando você para algo maior do que este momento. Se isso tocou seu coração, escreva: Senhor, continua me sustentando. O salmista continua dizendo: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Essa declaração revela algo ainda mais profundo. Eles não estavam sofrendo por abandono, mas por propósito. Estavam sendo provados, confrontados e pressionados justamente porque eram de Deus, e não apesar disso. Às vezes, o ataque aumenta não porque você está fora da vontade de Deus, mas porque você está exatamente onde deveria estar. O inimigo tenta desgastar aqueles que carregam algo valioso. O deserto se levanta diante de quem está perto da promessa. A batalha aperta quando o propósito está prestes a florescer. O salmista então clama: acorda, Senhor, porque pareces dormir. Essa expressão não é falta de reverência, é intimidade. Só fala assim com Deus quem conhece a voz dele, quem conhece o toque dele, quem já sentiu a presença dele. É como uma criança desesperada chamando pelo pai em meio à tempestade. E talvez você já tenha orado assim: Deus, por que está tão silencioso? Porque parece que o Senhor não me vê? Até quando isso vai continuar? Quando o socorro vai chegar? Essas orações não ofendem a Deus. Pelo contrário, revelam que você ainda acredita que Ele é o único capaz de mudar o cenário.
O salmista não desistiu, ele não se afastou, ele não se revoltou. Ele clamou, ele chamou, ele insistiu. E isso é fé em sua forma mais pura. A fé que implora, que insiste, que grita, que continua segurando a mão de Deus mesmo quando ele parece quieto. E Deus preservou esse salmo na Bíblia para te mostrar que você não precisa ser perfeito para ser ouvido. Precisa apenas ser sincero. Se essa palavra falou com você, comente: Senhor, eu continuo te buscando. No final do salmo, o clamor se torna ainda mais urgente. Por que escondes o teu rosto? Por que esqueces a nossa miséria e opressão? Levanta-te e vem socorrer-nos. Esse é o grito de alguém que chegou ao limite, de alguém que está cansado de tentar ser forte, cansado de tentar entender, cansado de carregar fardos que já ultrapassaram suas forças. É o tipo de oração que só nasce quando a alma está exausta. E talvez você já viveu esse momento, aquele instante em que você caiu de joelhos, porque não havia mais nada para fazer, em que você chorou sem palavras, em que o corpo estava fraco, a mente esgotada e o coração quebrado. Nesses momentos não sobra pose, não sobra discurso bonito, não sobra religiosidade, sobra apenas a verdade. Senhor, eu preciso de ti. O salmista descreve o povo dizendo: nossa alma está abatida até o pó, nosso corpo está colado ao chão. Isso é mais do que tristeza, é esgotamento total. É estar emocionalmente drenado, espiritualmente cansado e fisicamente frágil. E Deus fez questão de registrar isso na Bíblia para te mostrar que Ele não rejeita um coração esmagado. Pelo contrário, Ele se aproxima. Então, o salmo termina com uma frase que muda tudo: resgata-nos por causa do teu amor leal. Não é pelo mérito do povo, não é pela força do povo, não é pela oração perfeita, não é pelo comportamento impecável, é pelo amor inabalável de Deus. Essa é a âncora da nossa fé. Quando tudo vacila, o amor permanece. Quando tudo escurece, o amor acende. Quando tudo pesa, o amor levanta. Quando tudo cai, o amor reconstrói. E talvez esse seja o lembrete que você mais precisa hoje. Deus não age porque você merece. Ele age porque te ama com um amor que nunca falha. Se essa verdade falou com você, escreva: o amor de Deus me sustenta. Quando olhamos para o Salmo 44 como um todo, percebemos que ele é mais do que um desabafo. Ele é um modelo de oração para dias de dor. Ele nos mostra que Deus não se impressiona com discursos ensaiados. Ele não pede frases perfeitas. Ele não exige força quando você só tem fragilidade. Ele quer a verdade do seu coração. E é por isso que este salmo é tão precioso. Ele revela que a fé não é medida pela ausência de dor, mas pela decisão de continuar buscando a Deus, mesmo quando a alma está sangrando. A verdadeira fé não é triunfalismo, não é sempre sorrir, não é nunca duvidar. A verdadeira fé é essa: ir a Deus exatamente do jeito que você está. Muitos acreditam que Deus só recebe quem está forte, mas as Escrituras revelam o contrário. Deus se aproxima dos quebrantados. Ele se move em direção aos cansados. Ele acolhe os feridos. Ele abraça os que choram. Ele escuta os que não têm mais voz. E quando você vai até Ele no seu estado mais frágil, você está, na verdade, exercendo a fé mais pura que existe. A fé que diz: Senhor, eu não entendo, mas continuo aqui. A fé que ora sem sentir nada. A fé que permanece mesmo sem ver. A fé que luta mesmo exausta. A fé que se arrasta, mas não desiste. E talvez hoje você esteja assim, caminhando pela fé, não porque está cheio de força, mas porque sabe que Deus é a sua única esperança. E isso é mais do que suficiente para o Senhor te sustentar. O Salmo 44 nos lembra que Deus nunca pediu perfeição. Ele pediu sinceridade. E se você entregar a Ele o seu coração exatamente como ele está, partido, sobrecarregado, confuso ou cansado, Ele vai te encontrar nesse lugar.
Se essa parte falou com você, escreva nos comentários: Senhor, recebe meu coração como ele está. Agora que entendemos a profundidade emocional do Salmo 44, é importante perceber como ele conversa com a nossa vida hoje. Porque, embora esse salmo tenha sido escrito há milhares de anos, ele descreve perfeitamente o que muitas pessoas enfrentam em silêncio. Vivemos dias em que muitos estão cansados emocionalmente, outros lutando com pressões financeiras, outros tentando manter a família em pé, outros enfrentando ataques espirituais que ninguém vê. E, no meio de tudo isso, a pergunta mais sincera que surge no coração é exatamente a mesma do salmista: Senhor, onde o Senhor está nessa história? Mas o que torna o Salmo 44 tão transformador é que, mesmo sem respostas imediatas, o povo continua orando. Eles não desistem, não param, não cruzam os braços. Eles continuam buscando. Isso nos lembra que a oração não depende do que sentimos. Depende de quem Deus é, e Ele é imutável, fiel, constante, presente. Talvez hoje você esteja enfrentando uma temporada onde tudo parece pesado. Você ora e não vê mudanças. Você acredita, mas a porta não abre. Você tenta, mas o cenário não melhora. A alma até tenta ser forte, mas por dentro você sabe que está cansado. E tudo bem admitir isso. Tudo bem reconhecer que não está bem. Tudo bem dizer a Deus: eu preciso de ti. E aqui está uma verdade poderosa. Deus não se afasta do cansado. Ele se aproxima. Ele não rejeita quem está sem forças. Ele renova. Ele não vira o rosto para quem está quebrado. Ele restaura. O silêncio que você sente não é ausência, é preparação. Deus está trabalhando de maneiras que seus olhos ainda não percebem. E assim como no Salmo, você pode orar com coragem, mesmo na fraqueza. Senhor, levanta-te e me ajuda mais uma vez. Se essa parte falou ao seu coração, escreva: Senhor, renova minhas forças hoje. À medida que nos aproximamos do final dessa reflexão, existe uma revelação preciosa que começa a brilhar por trás de toda a dor descrita no Salmo 44. Mesmo quando Deus parece silencioso, Ele nunca está ausente. O silêncio de Deus não significa abandono. Muitas vezes, significa que Ele está realizando algo maior do que conseguimos enxergar agora. Pense nisso. Se Deus fosse movido apenas por nossas emoções, Ele seria instável. Se Ele agisse somente quando sentimos Sua presença, viveríamos à mercê das variações do nosso coração. Mas o Senhor é firme, constante, fiel. Ele trabalha mesmo quando você está chorando. Ele cuida mesmo quando você não percebe. Ele abre caminhos enquanto você dorme. Ele prepara respostas enquanto você pergunta. Ele fortalece sua alma enquanto você pensa que está desmoronando. O povo do Salmo 44 passou por perseguição, humilhação e opressão sem entender o porquê, mas ainda assim eles continuaram clamando. E sabe por quê? Porque havia algo dentro deles que dizia: mesmo sem entender, nós confiamos, mesmo sem ver, nós cremos. E é exatamente essa fé que Deus honra, a fé que não depende de explicações, mas de relacionamento, a fé que continua mesmo ferida, a fé que diz: Senhor, a minha vida está em Tuas mãos, então eu não vou parar. Talvez você esteja vivendo uma fase onde nada parece fazer sentido, mas Deus está escrevendo capítulos que você ainda não leu. Ele está alinhando peças que você não percebe. Ele está preparando portas que você ainda não viu. A dor pode até te impedir de enxergar o futuro, mas não impede Deus de construí-lo. E quando Ele agir, e Ele vai, você entenderá que cada lágrima foi usada como semente de vitória. Se essa mensagem falou com você, escreva: eu confio nos planos de Deus, mesmo sem entender. E enquanto encerramos esta oração, eu quero que você respire fundo e lembre-se: Deus nunca perde o controle.
Mesmo quando tudo parece fora do lugar, Ele continua sendo o mesmo, continua segurando cada detalhe da sua vida com perfeição. Nada do que você enfrenta é invisível aos olhos dele. Cada lágrima, cada dúvida, cada pergunta silenciosa, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, Ele cuida de tudo. Há momentos em que você sente que não tem mais forças, mas é justamente aí que o Senhor entra com poder. Ele não te deixa cair, não te abandona no meio do processo e não ignora a batalha que está acontecendo dentro do seu coração. Ele está moldando, fortalecendo e preparando você para algo maior. Então, entregue o que pesa, solte o que te prende, confie no que Ele prometeu. O Deus que começou é o Deus que termina. O Deus que te levantou antes te levanta de novo. O Deus que já te guardou tantas vezes continua te guardando hoje. Que a presença do Senhor envolva sua mente, acalme sua alma e renove sua fé. Que você tenha um dia ou uma noite cercado de paz, esperança e certeza de que Deus está com você em cada passo, em cada decisão e em cada respiração. Amém. Se esta oração falou com você, escreva "Deus está comigo" nos comentários e declare essa verdade sobre a sua vida. Quando chegamos ao final desta oração, algo poderoso acontece. A sua alma se alinha novamente com o céu. Você começa a perceber que nada foi em vão, que cada luta, cada lágrima e cada silêncio de Deus estava moldando algo profundo dentro de você. Este é o momento em que você decide não apenas ouvir uma oração, mas viver uma transformação. Deus está te chamando para um nível mais alto de fé. Ele está quebrando correntes invisíveis, removendo pesos antigos e abrindo portas que você nem imaginava que estavam prestes a se mover. O que parecia atrasado está sendo realinhado. O que parecia perdido está sendo restaurado. O que parecia impossível está sendo preparado pelo próprio Deus. E eu quero te lembrar, você não chegou até aqui para parar agora. Existe algo novo, fresco, intenso vindo sobre sua vida. Algo que só pode ser explicado pela graça divina. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu Deus falar com você, então não saia deste vídeo sem deixar seu amém, sem se inscrever e sem compartilhar. Porque alguém perto de você precisa exatamente desta palavra hoje. Este é o seu momento. Esta é a sua virada. Deus está agindo e nada poderá impedir o que Ele começou.